inicialmente eu gostaria de parabenizar a Abrap pelo segundo encontro de governança aqui em Salvador. Um evento muito rico, várias ideias postas. É sempre no sentido de aperfeiçoar o sistema de previdência complementar. Eu acho que isso que é fundamental. Debatemos hoje aqui, nesse período de aperfeiçoamento, desafios, expectativas para o sistema. E a gente pôde discorrer um pouquinho da importância, primeiro, do diálogo e do fortalecimento dos órgãos que compõem o sistema de previdência complementar. E nesse aspecto, nós estamos falando primeiro da Previc, né? O fortalecimento da Previc, que o sistema tanto ajudou a sua criação. Nós precisamos realmente ter uma metodologia de supervisão baseada em risco, que é uma referência mundial fortalecida, praticar ela em todos os níveis, em todos os estados da federação. A gente sabe da dificuldade hoje que é você ter uma unicidade de procedimento, tendo em vista vários escritórios regionais, vários auditores, várias pessoas com ideias próprias, até um pouco de subjetivismo, que é isso que a gente tem que retirar um pouco na metodologia da supervisão baseada em risco. E, nesse sentido, a gente acredita que o sistema evoluiu. Evoluiu porque, dentro da supervisão baseada em risco, os dirigentes passaram a adotar a gestão baseada em risco. E, adotando a gestão baseada em risco, o que nós vemos? A consequência de menos autuações, de irregularidades sendo sanadas, e a gente torce para que o sistema se aperfeiçoe nesse sentido. Falando também do fortalecimento do órgão, o CNPC. Eu acho que o CNPC, quando você discute profundamente uma norma, quando você expede uma resolução, o sistema tem que se curvar àquilo que a resolução estabelece. Não se pode aceitar hoje que uma resolução amplamente debatida, discutida, seja enfrentada na esfera judicial. Nós temos notícia hoje que o Ministério Público ajuizou uma ação para discutir a distribuição do superávit estabelecido, homologado pela Previc. Eu acho que o sistema não tem que buscar a judicialização. O sistema, como eu disse, tem que buscar o fortalecimento e o diálogo dentro do próprio sistema. Você tem hoje aí a Câmara de Arbitragem, você tem hoje uma discussão dentro do próprio CNPC, você tem maneiras de solução de conflito que evita o judiciário. Nós precisamos evitar o judiciário, porque o judiciário hoje está com inúmeras ações judiciais, ele não consegue produzir a bom termo as decisões dentro desse sistema que é tão específico da Previdência Complementar. Então, eu acho que a gente tem que debater e discutir muito e dialogar. Dialogar como se foi feito debates técnicos, por exemplo, no ambiente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar ao longo desses últimos 4 anos em que eu tive a honra de lá integrar. Vimos debates técnicos, vimos um órgão se fortalecendo e fortalecendo o sistema, por consequência, e eu acho que isso é importante. Precisamos fortalecer os conselhos deliberativos das entidades. Eu acho que é lá dentro que nós temos que trazer a discussão com o participante. O participante, ao invés de ir ao judiciário, ao invés de procurar um outro fórum de discussão, ele tem que vir discutir primeiro dentro de casa, onde ele tem a representatividade no Conselho Deliberativo por força de lei. Então, eu acho que o primeiro desafio do sistema nesse momento é o fortalecimento dos órgãos para o fortalecimento consequente do sistema. A seguinte questão, em termos de desafio, eu acho que é o fomento do sistema, que muito se debateu, muito se discutiu. A gente pôde aqui trazer alguns exemplos da nossa vida enquanto fundo instituído, principalmente da OBPrev São Paulo, que é uma experiência válida. A gente vê o segmento crescendo através dos fundos instituídos, e a OBPrev São Paulo é um case de sucesso, com 32 mil participantes, mais de 280 milhões de reservas. Eu acho que o sistema tem que aperfeiçoar, todos nós, atores do sistema, precisamos aperfeiçoar e buscar o fomento desse segmento, por exemplo. Isso eu digo é um aperfeiçoamento na legislação tributária, é um aperfeiçoamento na inscrição automática do participante, é uma questão de padronização nos custos, é uma questão de amenizar a responsabilidade daqueles dirigentes de fundos instituídos. Por que eu digo isso? Porque o fundo instituído tem uma peculiaridade, ele tem uma espécie diferente do fundo patrocinado. Você não tem a contribuição do patrocinador no fundo instituído, você não tem a aproximação com o instituidor como você tem entre entidade e patrocinadora. Então, sem querer de maneira alguma afastar a responsabilidade, mas eu acho que tem que vir a discussão, amenizar essa responsabilidade. O envolvimento do instituidor é muito menor num fundo instituído do que o envolvimento do patrocinador no fundo patrocinado. Então, são desafios que a gente tem pela frente, buscando fomento. Nós estamos com um assunto em pauta
que é o aperfeiçoamento do regime disciplinar. Hoje se discute a evolução, a revisão da minuta do decreto 4942, que disciplina o regime repressivo. Um regime, a 4942, forte, severo, e precisava disso, né? Quando foi editado o decreto em 2003, o sistema precisava de um disciplinamento rude. Por quê? Porque precisava trazer a credibilidade naquele momento. Isso foi feito. Nós evoluímos, o sistema evoluiu, e hoje o decreto tem que ser revisto. Sem contudo, perder aquelas grandes vantagens que ele trouxe, como, por exemplo, a previsão do artigo 22, parágrafo 2º do decreto, que permite a correção de uma irregularidade em que não haja caracterização de um prejuízo, de uma agravante. Precisamos discutir o que é o prejuízo. O prejuízo, na minha concepção, é aquele prejuízo financeiro, efetivo. Não podemos continuar trabalhando em termos de prejuízo abstrato no segmento dos investimentos. Isso é muito complicado a gente adotar essa metodologia que vem do direito penal e que eu entendo particularmente que não se aplica no segmento da Previdência Complementar. Enfim, eu acho que aqui a gente pôde travar debates muito ricos, que a gente trabalha no aperfeiçoamento do sistema. Então, está de parabéns a ABRAP, está de parabéns à Comissão de Governança, e vamos continuar em frente, que eu acho que o sistema está buscando isso mesmo, o aperfeiçoamento máximo. Obrigado.